Olá, mais uma vez. Vamos continuar os nossos estudos sobre o silogismo categórico. Na última aula falamos sobre os quantificadores, sobre o quadro de oposição. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a inferência, um assunto muito importante dentro da lógica. Vamos entender então o que é uma inferência. Uma inferência, inferir é extrair raciocínio a partir de determinados dados, né? Todas as vezes que nós vamos inferir, né, nós vamos extrair raciocínio. Alguém nos estabelece, nos dá determinados dados, nós geramos inferências, né, para concluirmos alguma coisa a partir daquela informação. Nós podemos dizer que certas inferências são imediatas, são diretas. Inferência imediata é aquela na qual a conclusão surge como consequência necessária da premissa. Vamos ver o seguinte exemplo. Se eu digo bem assim, todo mamífero é vertebrado. Vamos admitir então que este enunciado seja verdadeiro. Todo mundo sabe que é, né? Portanto, nós vamos concluir imediatamente que o enunciado abaixo é falso. Algum mamífero não é vertebrado. Então, se eu digo, todo mamífero é vertebrado, isso é verdadeiro. O que sabemos sobre alguns mamíferos não são vertebrados? Falso, professora, uma inferência imediata, porque se todo é verdadeiro, alguns não é falso, porque são contraditórios. No caso de mamíferos, não seria nem preciso estudar a lógica para a gente chegar a essa conclusão. Mas imagine uma situação que não sabemos, sabemos o conteúdo, da proposição. Vamos ver uma situação assim, onde as proposições estão sendo referenciadas por incógnitas, por letras, e você não sabe de que classe de coisa se está falando. Então, nós temos que partir por possíveis inferências entre os valores lógicos. Por exemplo, se a proposição abaixo é verdadeira, todo S é P. Então, a proposição abaixo, algum S não é P, é falsa. Não preciso nem saber o que é o S, o que é o P. Eu só sei que todas as vezes que o quantificador todo for verdadeiro, o quantificador algum não vai ser falso, porque eles são contraditórios. Inferências imediatas. Isso acontece porque uma proposição do tipo A é verdadeira. Se uma proposição do tipo A é verdadeira, uma proposição do tipo O é falsa. Tipo A e tipo O, nós já sabemos do que se trata. Lembra da aula passada? A todos, O algum não. Fizemos aí uma inferência válida. O nosso raciocínio está correto. Em outras palavras, se admitirmos que a primeira proposição é verdadeira, temos certeza absoluta, não há dúvida de que a segunda é falsa. Então, quando nos é dado, nos é fornecido determinados dados e nós geramos uma inferência do qual nós não temos dúvida sobre aquele resultado, nós dizemos que essa inferência ela é imediata. Pois bem, inferências imediatas são aquelas que envolvem apenas uma premissa e uma conclusão, a partir de cada uma das 4 proposições categóricas. Podemos fazer diversas inferências válidas. Se existem 4 possíveis quantificadores e 2 valores verdades, nós podemos fazer várias inferências, Por exemplo, vamos tomar a proposição do tipo A. A é o que mesmo? Que quantificador é A? Universal? Afirmativo? Todo, Muito bem, isso mesmo. Então, se A é verdadeira, então o E, nenhum é falso. Se A é verdadeira, então I, algum é verdadeira. Se A é verdadeira, então O é falsa. Então, nós fizemos uma inferência a partir do dado, considerando o quantificador A todo como verdadeiro. Então, todas as vezes que A é verdadeiro, E é falsa, I é verdadeira e O é falsa. Se formos inferir e pensarmos um pouquinho mais, nós não conseguimos pensar em outra possibilidade de resultados possíveis quando A é verdadeira, Se A é verdadeira, imediatamente nós conseguimos inferir que só há um único resultado para os outros quantificadores, gerando assim uma inferência imediata. Então, inferência imediata é quando não há dúvida sobre o resultado daquele quantificador. Porém, existem situações em que não podemos saber com certeza se a conclusão será verdadeira ou falsa.
Nesse caso, dizemos que ela é indeterminada. Usamos até um sinalzinho de um i minúsculo, né? Por exemplo. Vamos pegar um exemplo assim. Se O é verdadeira, então E é indeterminada. Por que isso acontece? Porque se tomamos um enunciado do tipo O verdadeiro, alguns S não são P, tanto pode acontecer de E corresponder a nenhum S é P, seja falso ou verdadeiro. A conclusão da inferência pode ser verdadeira ou pode ser falso. Por quê? Porque se O pode ser verdadeiro, lembra da aula que eu falei aula passada? O algum não pode ser verdadeiro. Por quê? Porque o algum também é verdadeiro. Naquela situação de algumas maçãs são vermelhas é verdadeira e algumas maçãs não são vermelhas devem serem verdadeiras. Neste caso, nenhum vai ficar falso. Mas se esse O é verdadeiro, porque nenhuma maçã é vermelha é verdadeira? Porque se nenhuma maçã vermelha for verdadeira, o O também fica verdadeiro. Mas aí o I vai ficar falso. Neste caso, tá vendo? Quando o I for verdadeiro e O for verdadeiro, o E fica falso. Agora, quando o O for verdadeiro, porque o E é verdadeiro, o E fica verdadeiro, sendo assim o I falso e o A falso. Então, tem situações em que, sendo o O verdadeiro, o E vai poder ser verdadeiro ou vai poder ser falso. Então, eu não consigo estabelecer. Se eu perguntasse assim, gente, o que foi que deixou o conjuntinho de nenhuma maçã é vermelho verdadeiro? Ele é verdadeiro porque algumas maçãs são vermelhas e alguns não? Ou ele é verdadeiro porque nenhuma maçã é vermelha? Nós não sabemos dizer. Neste caso, estabelece que as outras relações são indeterminadas. Dessa forma, Aristóteles cria aí um quadro de inferências válidas, né? O que ele faz? Ele analisa todos os quantificadores a partir do raciocínio, considerando esses quantificadores como verdadeiros. Então, todas as vezes que A é verdadeira, E é falsa, I é verdadeira e O é falsa. Se há um único resultado para esses quantificadores, eles são imediatos. Se E for verdadeira, A é falsa, I é falsa e O é verdadeira. Se o I for verdadeira, A é indeterminada. Se é indeterminada, é porque ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Existem duas possibilidades dessa proposição I ter se tornado verdadeira, né? Se I é verdadeira, mais uma vez, A é indeterminada, E é falsa e O também é indeterminada. Significa que ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Se O é verdadeira, A é falsa, E é indeterminada e I é indeterminada. Então, serão indeterminadas quando ela pode assumir dois possíveis valores, ora ser falsa e ora ser verdadeira. Então, Aristóteles faz um quadro de inferências a partir da análise dos quantificadores sendo verdadeiros. Depois, ele faz um quadro de inferência a partir da análise se os quantificadores forem falsos. Aí, ele dá aí os possíveis resultados, né, de extração de raciocínio para os outros quantificadores. Mais uma vez, quando consegue-se chegar imediatamente a um resultado verdadeiro e falso, significa que não há outro resultado, essa inferência é imediata. Se existir mais de um possível raciocínio que deixe aquele quantificador assumir aquele valor, esse resultado passa a ser indeterminado. Por isso, podemos ter inferências imediatas ou inferências indeterminadas.